Vou começar mais um vídeo, e falarei da legalidade no mundo espiritual e das maldições que entram. Falarei de como se libertar das maldições antigas e dos demônios, e irei falar da libertação das maldições cíclicas e também de como desfazer as maldições nos alimentos. E também vou falar das seitas que negam a existência do inferno. E irei falar dos incrédulos que ridicularizam os arrebatamentos de espírito, e também daqueles que se exaltam por terem tido experiências espirituais. Irei falar das exaltações que nascem no coração dos homens por vencerem as suas provações, e também vou falar de vários tipos de exaltações fúteis. Falarei dos 4 elementos espirituais e dos mistérios da projeção astral, e também da conexão do cérebro entre corpo e espírito. Falarei dos que são arrebatados ao céu e inferno, e mesmo assim estão perdendo as suas almas. Irei falar dos 5 sentidos espirituais e sobre a perseguição contra a família. Falarei das calúnias e maldições que são faladas no meio evangélico e sobre o mal da língua. Irei falar dos inimigos que estão sempre querendo difamar os servos de Deus com calúnias mentirosas. Falarei dos que escandalizam a obra de Deus, e se dizem valentes no outro lado da rede. Irei falar do amor, amar os ímpios que não praticam a sã doutrina ou desprezá-los. Falarei dos que estão em pé cuidando para não cair, e sobre a batalha espiritual na família. Irei falar dos obstáculos que impedem que a fé cresça ao receber a cura. Falarei dos jornais que são uma escola de morte, e ensinam a praticar vários tipos de crimes. E também falarei dos demônios alienígenas, e suas aparições na Terra com as transfigurações em discos voadores no céu. Irei falar sobre correr atrás da verdadeira prosperidade. Começarei falando sobre a legalidade que é aberta no mundo espiritual, como essas maldições pegam nas pessoas que não têm o revestimento da luz divina de Jesus, através da imposição de mãos ou palavras malditas, obras de feitiçarias lançadas e maldições hereditárias no antepassado, que é passada para a sua geração. Pacto de sangue que um antepassado fez, e morreu sem quebrar. A aliança que continua pelos filhos, netos, bisnetos e assim vai, e a geração não tem noção que os seus antepassados fizeram, e a maldição prevalece destruindo a família com mortes, vícios, prostituição e roubos, porque a geração não deu continuidade à aliança que os antepassados firmaram com esses espíritos malignos. Mesmo que os antepassados não tenham feito nenhum pacto e nem se envolveram com a feitiçaria, há uma possibilidade da família estar debaixo de maldição. As bruxas amaldiçoam as famílias com feitiços que permanecem até a morte. Tem famílias de descendentes de portugueses que são amaldiçoadas, porque os seus antepassados foram amaldiçoados. No tempo da colonização portuguesa, os escravos africanos mexiam com feitiçaria. Se você é crente e já congrega por algum tempo, e está debaixo de maldição, existem problemas em sua vida espiritual, precisa rever os seus modos de vida e analisar se está vivendo o Evangelho, precisa buscar a conversão genuína, a verdadeira para que a maldição seja aniquilada. As leis do mundo espiritual são justas, e reconhecem os verdadeiros servos de Deus. Essas leis trabalham no princípio da legalidade. Se a maldição continua, é porque tem um motivo para ela não o deixar. Deuteronômio 11, verso 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se cumprirdes os mandamentos, e a maldição se não cumprirdes. Quem vive o Evangelho, não existe maldição. Números 23 verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Nenhum feiticeiro tem força para amaldiçoar os crentes que servem a Deus em verdade. Números 23 versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei, quando o Senhor Deus não denuncia. Deuteronômio 30 verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, e tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. Quem vive uma vida obediente à palavra, não há maldição, nem feiticeiros e nem o diabo pode destruir. 1 João 5, verso 28. Quem é nascido de Deus não peca.
Sendo gerado de Deus, conserva a si mesmo, e o diabo não lhe toca. Se você está debaixo de maldição, saiba que a verdade irá libertar a sua vida. Verdade essa que encontrará em Jesus, pois conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 verso 32. Viva a verdade que nenhuma maldição terá poder em sua vida, nem o pecado que se originou no Éden, que foi a pior das maldições, terá poder sobre a sua vida. Imagina uma simples feitiçaria. Jesus aniquilou coisas piores do que maldições de bruxos. Gálatas 3 verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nem as piores maldições são capazes de condenar os que pertencem a Deus. Imagina esses rituais de maldição. Romanos 8 verso 1. Nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma maldição ritualística pode condenar o seu corpo, colocando enfermidades em sua alma e no seu corpo. Nenhum ritual de possessão poderá enviar os demônios ao seu corpo. Se na vida do crente está acontecendo isso, a sua vida não está reta diante de Deus. A palavra de Deus não pode mentir, e nem Jesus pode ir contra a sua própria palavra. Servos que servem a Deus debaixo de maldição, isso não existe, a não ser que seja um membro desconvertido. A maldição pega no joio da igreja, mas no trigo não. E mesmo que diga, essa maldição que eu peguei era quando eu ainda não era crente, e agora que sou tenho que fazer muitas campanhas para quebrar. Vou dar o exemplo de uma cobra. A serpente tem escamas que são compostas de queratina chamada epiderme. Essa pele é trocada para que a cobra venha crescer em largura e comprimento, porque a pele não é elástica. Se a cobra cresce sem trocar a pele, as escamas rasgam ou impedem o crescimento. Eu não sei explicar o estado de uma pele quando a cobra começa a crescer. O que eu afirmo é que a pele impede o crescimento, e não irá mais servir para aquela cobra, porque a pele não cresce, mas a cobra sim, e ela precisa de uma pele maior para seu novo crescimento. Podemos comparar esse processo com uma criança que começa a crescer, e o número da sua roupa aumenta em tamanho, e terá que comprar uma nova roupa. O que eu quero dizer sobre as trocas de pele da cobra? Remova a pele para uma nova, e possibilita o crescimento. A pele velha cheia de manchas, riscadas e envelhecidas é lançada fora, e uma nova pele nasce. E se a pele estiver doente é lançada fora, e não irá fazer parte do corpo da cobra. Se uma enfermidade nascer na pele da cobra, e estiver prejudicando seu corpo, quando ela troca de pele estará livre da doença. Uma nova pele sadia e limpa nasce, e renova a cobra inteira parecendo uma nova cobra. O crente nascido de novo é igual à cobra. Ele lança a pele do velho homem fora, e deixa nascer a pele do novo homem no mesmo corpo. A pele velha impede que o crente venha crescer. A pele velha cheia de maldição hereditária e feitiçaria sai da vida do crente quando ele se converte em uma nova criatura. A pele manchada de todo mal não irá mais fazer parte da nova vida, fazendo uma nova criatura. Quem nasce de novo, troca a pele velha e amaldiçoada, por uma nova pele santa e redimida pelo sangue do Cordeiro. É por essa causa que eu não acredito que o crente nascido de novo é amaldiçoado e enfeitiçado. 2 Coríntios 5 verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma nova história é escrita na vida do crente que nasceu de novo. A maldição que foi lançada em sua vida foi obrigada a sair, para que a nova história seja escrita pelo novo convertido. O mundo espiritual conhece as novas criaturas. Eu me chamo Helena, conhecida pelos demônios como uma bruxa que trabalhava para o seu reino. Eu era uma pessoa maldita e cheia de maldições que carregava em minha vida. O mundo espiritual sempre me conheceu como uma pessoa maligna, sabendo do meu destino final. A partir do momento que eu me converti de verdade, o mundo espiritual não me vê mais como a Helena a bruxa, mas vê uma nova pessoa nascida que começou a existir com uma nova identidade. Um novo nome recebe os que nasceram, que faz parte da sua nova identidade. Esse novo nome já existe, e está em uma pedra branca que será revelada. Apocalipse 2 verso 17 relata essas coisas.
O crente nascido de novo não sabe do seu novo nome, e muito menos o mundo espiritual que sabe dos nomes terrenos. O mundo espiritual não me conhece como Helena, a antiga, mas me enxerga como uma nova criatura de um nome desconhecido escrito no céu que ainda não foi revelado, e toda a maldição hereditária ou de bruxaria, entende que não pode mais ficar em uma pessoa que mudou de nome, mudou de identidade e que mudou de vida ao se converter. A maldição entende que não pode mais fazer parte da vida de uma pessoa desconhecida que já não conhece mais, porque de conhecida a pessoa fica desconhecida, porque o seu modo de vida santo é estranho à maldição. Quem nasce de novo é outra pessoa, e não aquela velha pessoa. O nome da pessoa é outro que está escrito no céu. A pessoa não se chama mais Maria e nem João, que é o seu nome de registro no cartório. A maldição não enxerga por esses nomes terrenos, porque espiritualmente mudaram de identidade. Se uma bruxa fez um ritual e colocou o nome de João e Maria, e depois eles se converteram de verdade, o mundo espiritual entende que esses nomes registrados no cartório são passageiros aqui na Terra, e os verdadeiros nomes estão escritos no céu, e a maldição para atacar precisa dos novos nomes dos convertidos, e o mundo espiritual para ter legalidade precisa dos novos nomes, porque os nomes que seus pais colocaram, faz parte do velho homem e da velha mulher, que já tem novos nomes escritos para as novas criaturas. A maldição precisa desses novos nomes, porque aqueles velhos nomes que foram colocados no ritual perderam a validade. Aleluia, queridos, glorifiquem a Deus pelos seus novos nomes. A maldição não sabe de seus novos nomes, demônios não sabem também, e você que recebeu o nome não sabe. Só quem sabe dos seus novos nomes é Jesus, que escreveu para cada um de vocês, e naquele grande dia, quando receberem a pedrinha branca, saberão dos seus novos nomes, e até o pecado original de Adão, que antes tinha poder sobre o corpo da velha criatura, perdeu o seu poder sobre a velha criatura. O pecado entende que é outra pessoa, e que não lhe pode condenar, porque esse novo homem e nova mulher foram lavados no sangue de Cristo. Irei falar das maldições cíclicas. O que é maldição cíclica? É aquilo que sempre está se repetindo na vida de uma pessoa. Ela caminha em círculo sem nenhuma novidade, e não progride na vida. Os crentes colocam em seus cultos: venham participar da sexta-feira, quebra da maldição. E as pessoas que têm problemas em suas vidas, vão para esses cultos e caem endemoniadas. As pessoas fazem as 7 sextas-feiras de libertação, e depois voltam para suas casas felizes por estarem libertas, e no outro dia voltam a beber álcool, fumar cigarro e ir para as festas beber e dançar. E depois, a maldição hereditária que foi lançada em sua família há muitos anos atrás, essa maldição volta para a vida da pessoa, porque os demônios não desistem. Não estou tirando a autoridade dos pastores que fazem essas campanhas de quebra da maldição. As bruxas também quebravam obras de feitiçarias de outras bruxas para alegrarem as pessoas, mas isso era uma estratégia dos demônios para ganharem essas almas. Eles removiam essas obras de feitiçaria das pessoas, mas prendiam-nas em outros tipos de maldições. Sobre a quebra de maldição, se for um homem de Deus, é claro que ele tem autoridade no mundo espiritual para quebrar uma obra de feitiçaria, e de mandar a maldição hereditária para longe da pessoa. O problema aqui, não é o homem de Deus que faz o esforço para fazer essas campanhas de 7 dias para libertar as pessoas. O problema são as pessoas que não querem compromisso com Deus, e pensam que podem ficar livres dos demônios sem andar no caminho de Jesus. Existem 2 reinos: ou você faz parte do reino da luz ou das trevas. Não tem lógica de se libertar de uma maldição se a pessoa ainda está dentro do reino das trevas, e trabalha para o dono desse reino. Trabalha no sentido do fazer a vontade das trevas, que é continuar no pecado. É claro que os demônios da maldição hereditária irão se afastar, e levar as maldições com eles durante os 7 dias, mas depois eles voltam, porque essas pessoas estão dando legalidade para os demônios da maldição hereditária voltarem. A maldição hereditária entende assim: já que estão dando legalidade para mim, eu vou voltar, porque vocês não mudaram de identidade e não são novas pessoas.
O mundo espiritual não reconhece que essas pessoas são libertas, e que merecem ficar com a maldição, os mesmos demônios que foram enviados para colocarem a maldição nas pessoas, eles tiram por causa da campanha. Porque isso é uma guerra de alguém que comprou a briga dessas pessoas, mas depois os demônios da maldição são obrigados a voltarem, e colocarem as suas maldições nas pessoas por encontrarem legalidade. Vocês só serão livres quando forem libertos do pecado, porque é Ele quem dá a legalidade para que todas essas coisas ruins aconteçam em sua vida. Um homem que tinha a sua vida enfeitiçada, ele foi bombardeado com feitiços, e nada estava dando certo em sua vida. Quando ele aceitou a Jesus aonde eu congregava, os feitiços foram anulados da sua vida só com a sua conversão. As coisas começaram a dar certo em sua vida. O mundo espiritual enxerga ele como nova criatura. Eu disse sobre a maldição hereditária, mas isso serve para todos os tipos de maldições, porque até o pecado que as pessoas praticam é uma maldição herdada do pecado original de Adão. O pecado é uma maldição até pior do que essas maldições da feitiçaria que jogam nas pessoas. O pecado é uma prisão que prende as pessoas até a morte. Eu já vi uma pessoa morrer por causa de uma obra de feitiçaria. Essa mulher ficou enferma de cama. O meu esposo, que na época fazia culto nos lares, fez oração por ela, e fez o apelo para aceitar a Jesus. E essa mulher antes de morrer aceitou a Jesus, e dias depois faleceu por causa da obra de feitiçaria, mas foi salva. Já o pecado que as pessoas praticam é pior que qualquer obra de feitiçaria, porque leva para o inferno. Uma obra de feitiçaria pode ser quebrada com oração, e deixar aquela pessoa livre por um momento. Já o pecado pode fazer 1 milhão de oração que ele não será quebrado. A única forma do pecado ser anulado da vida de uma pessoa é a conversão. Jesus apaga os pecados do livro da condenação, e coloca o seu espírito na pessoa para nunca mais a pessoa praticar o pecado. E teve pastor que falou: eu faço culto de libertação de pecados. Eu disse a ele: desde que esse culto leve as pessoas à conversão de libertação, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não existe outra forma delas se libertarem. E tem pessoas que falam, e os cultos de libertação, onde os pastores expulsam os demônios. Eu falei para ele: expulsar demônios é bíblico. Jesus expulsou e os seus apóstolos também. Mas mesmo expulsando os demônios das pessoas, elas precisam se converter, e não continuarem no pecado que dá a legalidade para eles. Lucas 11, verso 24 ao 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É isso que acontece. O pastor expulsa o demônio do corpo da pessoa, ela fica livre por instante. Casa varrida e em ordem, significa que a pessoa está livre daquele demônio, e tudo na sua vida está bem, sem barreira, e os seus caminhos estão limpos sem nenhum impedimento demoníaco. Mas quando esse demônio volta, traz mais 7 espíritos com ele, e se a sua casa estiver sem o Espírito Santo, eles entram dentro dela. Se na vida dessa pessoa não ter o Espírito Santo, e o seu corpo que era para ser morada dele estiver vazio, os demônios entram sem pedir licença só pela legalidade. Então, para que serve expulsar um demônio de uma pessoa que não vai se converter? Tem pessoas que querem se converter, mas o demônio dentro dela não deixa que ela se entregue a Cristo. Eles endurecem o coração, fecham os ouvidos para que a pessoa não ouça mais e não preste atenção. Eles fecham a mente das pessoas, para que elas ouçam a palavra e não entendam. Eles prendem a pessoa no banco, para que não se levante e vá até o púlpito entregar a sua vida. Ele coloca medo do pastor que expulsa demônio, e também coloca dúvida no coração da pessoa a respeito da palavra, se realmente a sua vida irá mudar. Ele faz a pessoa ficar indecisa e diz: no mundo você pode fazer todas as coisas e desfrutar dos seus prazeres, mas se aceitar a Jesus, não poderá fazer mais nada de bom. A sua vida será chata e não poderá fazer mais nada.
Tudo isso acontece em uma pessoa endemoniada. Ela não irá se converter porque o demônio que está dentro dela colocará impedimento. Nessa guerra espiritual, a pessoa perde por não ser liberta dele, e se o pastor expulsar esse demônio, ela não irá ser influenciada e aceitará Jesus com mais facilidade. Tudo na vida da pessoa para se libertar de uma maldição ou demônio é a conversão. Irei falar da batalha espiritual na minha família. Os meus filhos e o meu esposo, quando estavam desviados, eu não ficava pressionando eles para irem à igreja. Não é com força e nem por violência, mas é pelo tocar do Espírito Santo. Eu orava para Deus tocar nos corações deles para se entregarem a Ele. Eu não discutia com os meus filhos e nem obrigava eles a irem à igreja. Nunca critiquei o meu esposo e os meus filhos pelo caminho que andavam. A minha batalha era contra os demônios que trabalhavam em suas vidas. Por isso que não adiantava falar de Deus, se eles estavam dominados pelos demônios. Quantas vezes eu orando, via os demônios da rebeldia juvenil ao redor de minha casa, trabalhando na vida dos meus filhos por eles darem legalidades. Em silêncio, eu travei uma batalha em oração contra esses demônios. Os demônios familiares são mandados por Satanás para trabalharem nos lares, para destruírem as famílias. É importante que a família cristã feche as legalidades para que os demônios não trabalhem. Em minha casa eu era a única que não dava legalidade, mas a minha família dava legalidade para os demônios trabalharem em suas vidas. Por isso que eu via demônios em minha casa, apesar de não dar legalidade, mas o pecado da minha família atraía esses demônios. As minhas batalhas ficavam mais travadas, por causa da minha família que atraía esses demônios para a minha casa. Eu não aceitava os demônios ficarem vindo dentro da minha casa por causa da minha família. Eles só não faziam a maior destruição, por causa da minha oração que impedia eles de acabarem de vez com a minha família. A minha família dava legalidade para a destruição. Eu combatia os demônios dentro do meu lar com a oração, o que dificultava os seus planos. Os demônios da área conjugal também trabalham na família, assim como os demônios da rebeldia juvenil que são dos vícios, e os demônios mirins que são infantis. Um demônio da área conjugal trabalhou na vida do meu esposo, e fazia ele assistir pornografia. Eu me retirava triste para a sala, e ainda mexia com mulheres na rua em minha frente. O demônio da vida dele queria abater a minha fé, me ver triste e me humilhar. Eu não discutia com ele por sentir uma presença maligna nele, e às vezes quando ele falava palavras para me machucar, os seus olhos mudavam. Eu via uma escuridão em seus olhos, e um dia a gente foi dormir, ele sentiu uma dor no peito, e tive uma revelação de que o demônio que usava ele para me atingir queria matá-lo apertando seu coração. Ele deitado comigo na cama, eu coloquei a mão no seu peito e não orei para curar a dor. Orei expulsando o demônio que estava apertando seu peito. Quando coloquei as suas mãos sobre ele e comecei a expulsar o demônio, ele se manifestou em meu esposo deitado ao meu lado. A batalha espiritual começou naquele momento, e quando o demônio colocou as mãos no meu pescoço, eu paralisei o corpo do meu esposo na cama. Ele parecia uma estátua e não se movia. Eu o prendi com as correntes espirituais divinas, e quando coloquei a minha mão em seu peito, debaixo de minha mão, eu vi uma mão peluda parecendo a mão de um lobisomem. Dava para ver as garras daquele demônio apertando o coração do meu esposo. A minha mão estava no peito do meu esposo, e em cima dessa mão maligna, e quando comecei a orar, a corrente elétrica que estava em meu corpo passou de minha mão para aquela mão peluda, e aquele demônio tomou uma descarga elétrica, e o corpo do meu esposo estava quente parecendo que tinha fogo dentro dele, mas era um demônio que estava dentro dele que pegava fogo. Ele estava atormentado, e queria sair do meu esposo. O meu esposo só conseguia mover a boca para falar: "Está queimando." Eu dei ordem para aquele demônio sair do meu esposo, já que eu tinha paralisado ele dentro do meu esposo, impedindo dele sair. Aquele demônio saiu com o seu corpo pegando fogo e desapareceu. Era a minha responsabilidade. Sou uma guerreira de fé, mulher do fogo que luta no campo da batalha. No outro dia o meu esposo estava diferente, muito carinhoso comigo e amoroso, voltando à sua forma natural e original. O meu esposo sempre me tratou bem, mas quando eu me converti,
O demônio começou a manipular ele contra mim. Eu sabia que não era ele, pois em 20 anos de bruxaria ele sempre me respeitou, mas quando eu me converti, o seu comportamento em relação a mim começou a mudar. O meu esposo é o cabeça da casa familiar, e na parte financeira ele é o líder, mas na parte espiritual, eu era a coluna por ser a única convertida. Na hierarquia espiritual, eu era a maior. Então no mundo espiritual, eu sou a líder da casa, a que vai proteger a família dos demônios. Na área familiar e financeira, quem é o líder e protetor é ele. Agora que ele se converteu, eu ainda continuo espiritualmente sendo a líder, por ser a que mais busca a Deus. O tempo de conversão não influencia em grau de espiritualidade se a pessoa não busca a Deus. Um pastor pode ter 30 anos de ministério, se ele não gosta de oração, no grau espiritual ele será menor do que um jovem que tem 1 ano de conversão, que sempre orou desde a sua conversão e lê a Bíblia. Orar 3 vezes ao dia, durante 1 ano. Se o jovem fizer isso, não é o tempo de conversão que determina, mas é a intimidade que tem com Deus. Outro teste que aconteceu contra a minha família: um demônio usou a boca de uma mulher para dizer que o meu filho estava usando drogas e ainda descreveu o lugar onde ficava. Eu esperei o meu filho chegar, e não o questionei se estava usando drogas por ele não gostar que alguém desconfie dele, e também se eu questionasse, ele não iria me falar a verdade por ter medo de me decepcionar. Eu não queria o assustar falando essas coisas, então eu resolvi segui-lo. No outro dia, eu vi o meu filho indo para o lugar onde a mulher descreveu, mas ao chegar lá, o meu filho estava esperando outro rapaz para ir na faculdade ver os cursos. Eu o segui até essa faculdade, e todos os dias ele esperava esse rapaz, e juntos saíam procurando cursos em várias faculdades. Se eu tivesse discutido com o meu filho por causa de uma mentira, ainda bem que eu fui atrás de provas, porque as pessoas do mundo gostam de colocar contendas na família. Elas são usadas pelos demônios para fazerem isso. Depois à noite eu fui à igreja, e entrou um jovem que estava com muita dor na cabeça, e Deus me revelou que estava curando-o, mas ele me disse: "A minha cabeça ainda está doendo." Eu disse a ele: "A dor na cabeça não significa que não foi curado, a enfermidade foi embora, mas o seu cérebro esqueceu de desativar as terminações da veia que manda a dor." E quando eu disse isso, no final do culto o jovem disse que a dor foi embora, porque o cérebro percebeu que a enfermidade foi embora e desativou a dor. Irei falar dos mistérios da projeção astral. Qual é a função do espírito sair do corpo? O espírito sai do corpo para recarregar a energia cósmica, e tem um cordão de ligamento do corpo. É o espírito chamado de cordão astral segundo o espiritismo. Esse cordão astral é uma energia de luz que liga o corpo e o espírito. É através desse cordão que o espírito, ao se desligar do corpo, ou seja, saindo do corpo, vai para onde o cordão quiser. Se um bruxo de alto nível através dos seus pensamentos quiser ir para Portugal, o cordão astral o permitirá ir até Portugal. Segundo o que pensou, em bruxos comuns, o seu espírito fica de 3 a 10 metros distante do corpo, conforme o nível do bruxo ou bruxa. O espírito fica a 100 metros ou mais longe do corpo dependendo do nível do bruxo. Se o espírito sair do corpo da pessoa, e ir até a casa do vizinho, o cordão astral é como uma corrente elástica que está na nuca do corpo, e liga na nuca do espírito. Quanto mais o espírito caminha, mais o cordão cresce em comprimento. Se a pessoa for para a China, que é do outro lado do planeta, esse cordão astral cresce mais ainda, igual a um elástico que está conectado na nuca do corpo deitado, e na nuca do espírito que está viajando. O que acontece se esse cordão estoura? O espírito e o corpo se desconectam, porque o cordão de ligamento espiritual se rompeu. O espírito não pode mais voltar ao corpo, e acontece a morte física, ou seja, o óbito. E o sinal que o cordão astral foi rompido é quando a pessoa parou de respirar. Irei explicar a importância do ligamento do corpo e do espírito através desse cordão. Enquanto o corpo está em sua casa deitado ao chão, o espírito está vagando em outros lugares como cidades ou países. O espírito sabe do que está acontecendo por carregar a consciência,
enquanto o corpo nada sabe e fica inconsciente. Mas por causa da ligação do cordão astral, o espírito fica em comunicação com o corpo. O espírito passa todas as informações daquilo que está vendo e ouvindo para o corpo através do cordão astral. Se o cordão astral tiver algum problema, o espírito não consegue passar informações ao cérebro do corpo, através do cordão que está ligado na nuca. Se acontecer alguma interferência nesse cordão astral, o espírito manda a informação e não chega no cérebro com perfeição, mas com falhas de comunicação. Por isso é que tem pessoas que ao sofrerem uma experiência não se lembram de tudo. Quando acontece falha no cordão de ligamento que transmite as informações, o corpo da pessoa ao acordar, o seu cérebro não consegue se lembrar de todas as coisas. O espírito carrega os 5 sentidos do corpo, que é o ver, ouvir, cheirar, sentir e tocar algo. O corpo fica no chão com os olhos fechados, mas consegue ver, ouvir, cheirar e sentir, porque o seu espírito está sentindo todas essas coisas, e envia essas coisas através do cordão que está ligado na nuca do corpo, e o corpo, ao receber essas informações no cérebro, passa a sentir tudo o que o espírito está sentindo, lembrando que o cordão astral é igual a um fio de conexão que liga a nuca do espírito e a do corpo. Se o espírito não passar essas informações ao corpo, significa que o cordão foi rompido, e o corpo, sem estar ligado com o espírito, morreu. A conexão é tão forte, que o corpo deitado pode falar tudo o que o espírito está vendo em lugares distantes. Se o espírito sentir dores nos olhos ou no estômago, ele irá enviar isso ao corpo deitado, que sentirá dores nos olhos e no estômago. E se o espírito perder um braço, o corpo perderá também? Não, porque quem está perdendo o braço é o espírito, e não o corpo. Mas o corpo deitado sentirá as mesmas dores no braço como se estivesse sendo arrancado. Isso foi um exemplo. É claro que o espírito não pode perder um braço, por não ser matéria igual à carne. Lá no inferno, os demônios arrancam os membros das almas, mas os membros aparecem de novo nos corpos espirituais das almas. A dor é intensa. No espiritismo se chama projeção astral, no meio evangélico se chama arrebatamento de sentidos. No arrebatamento existe esse ligamento do corpo e do espírito. O corpo inconsciente fica consciente por receber informações do mundo espiritual, através desse cordão espiritual do corpo e do espírito. Não irei chamar de cordão astral por ser um termo que se usa na bruxaria, mas um cordão espiritual ou linha espiritual, ou um tipo de fio. O arrebatamento de sentidos. O corpo fica deitado ou ajoelhado enquanto o espírito vai viajar, e o corpo enxerga com os olhos do espírito, sabendo de tudo o que se passa no mundo espiritual. O corpo não precisa viajar, ele fica em algum lugar só recebendo as informações em sua mente através do espírito. Tem casos de arrebatamento que o corpo fica debatendo ao chão e gritando de dor, porque o seu espírito está sendo torturado no inferno. E tudo o que o espírito sente lá no inferno é transmitido para o corpo, através desse cordão espiritual que está ligado na nuca, e o corpo, através do cérebro, recebe a informação que o espírito está sofrendo, e todas as dores são absorvidas pelo corpo. Se arrancar os olhos do espírito lá no inferno, o corpo vai sentir essa dor em seu olho. O corpo começa a sentir as dores da tortura e as queimaduras do fogo do inferno através do cordão espiritual. E quando o corpo para de sentir dor, quando o cordão é rompido, o espírito fica sentindo dores sozinho no inferno, e não pode mais enviar tudo o que está sentindo pelo cordão, porque foi rompido. O corpo não pode mais sentir as dores porque o cordão foi rompido. Então entrou no estado de falecimento. É só enterrar. É como um fio telefônico que, quando é cortado, não recebe a energia e para de funcionar. O espírito da pessoa fica no inferno sofrendo, e não consegue transmitir as dores através do cordão cortado. O corpo sem essa ligação não pôde sentir, ver, ouvir através do espírito, e morre deixando o espírito sentir sozinho. E outro tipo de arrebatamento é quando o corpo morre e o cordão é rompido. Com a morte de Adão de Campos, pela lógica médica, o corpo desligado do espírito é declarado como morto por não ter as funções vitais. Quando o cordão é rompido, significa a separação para sempre do corpo e o espírito. Adão de Campos morreu por um ataque cardíaco. Ali o cordão espiritual se rompeu.
O seu corpo não estava consciente vendo tudo o que acontecia no inferno. O corpo não respirava, explicando que houve um desligamento. O seu corpo morreu, e inconsciente não sabia de nada, mas o seu espírito que estava no inferno estava consciente, e sabendo de tudo o que se passava. O espírito de Adão retornou, porque Deus, com o seu poder, faz o espírito voltar ao corpo, religando o cordão espiritual entre o corpo e o espírito, e o cordão espiritual é restaurado, e o ligamento do corpo e o espírito acontece. O corpo morto não ouviu, não sentiu nada e nem viu, mas ao receber o espírito de volta, ele recebe todas as informações do mundo espiritual através da volta do espírito ao corpo. Existem dois tipos de arrebatamento: aquele que o corpo não morre por continuar ligado com o espírito, o corpo consciente recebe as informações, e aquele que o corpo não recebe informações por estar morto, e o corpo morto só saberá do que aconteceu do outro lado. Quando o espírito voltar ao corpo morto, a dor vem através do cérebro ou do espírito. A dor vem através do cérebro, mas ele sem o espírito não funciona e morre. Quando uma pessoa morre, o cérebro morto não envia as informações da dor. Por isso que um cadáver não sente dor, se um carro passar por cima dele, a não ser que o cordão espiritual esteja ligado na nuca para alimentar o cérebro. A alma que saiu, é que sente a dor, porque carrega as informações do cérebro com ela. O espírito, ao sair do corpo, se lembra de tudo por carregar as informações do cérebro. O espírito no inferno se lembra de tudo o que fez na terra. Lucas 16 verso 27 a 28. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Observe que na parábola do rico e Lázaro, o rico se lembra que tem 5 irmãos que estão vivos na terra. Como pode se lembrar, se o cérebro dele que comanda a dor está morto? O cérebro não pensa mais, e o espírito que saiu do corpo já começa a pensar, como se o corpo entregasse o cérebro para o espírito. É que as informações do cérebro do corpo morto foram passadas para o cérebro do espírito. É a mesma coisa de tirar a bateria de um celular e colocar em outro, ou tirar o chip e passar para outro aparelho. As informações do celular são passadas para o outro. O número que estava no celular antigo, agora está no celular novo com todas as informações. A bateria que estava no celular velho, é passada para outro celular. O celular velho representando o corpo morreu, e não funciona sem a bateria que representa o espírito, e o celular novo representa o espírito que está funcionando com a bateria, que também traz as informações que é a alma. As informações que o cérebro envia ao corpo, está fortemente ligada com a alma. Irei falar do esforço que as seitas fazem para negar o inferno. Tem crentes ainda que não acreditam no inferno por estudarem apostilas de seitas. O objetivo de Satanás é que ninguém saiba da existência do inferno, e assim as pessoas irão praticar todos os tipos de pecados sem medo de irem ao inferno, já que se morreu, acabou tudo. Eles dizem assim: não viverei mais, não serei castigado pelo mal que fiz. O inferno é na terra. Eu lhe pergunto, se o inferno é na terra, é o inferno mais injusto que já vi. Os ricos oprimem os pobres, os maçons estão destruindo a sã doutrina das igrejas, os políticos a cada ano ficam mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres, e os Illuminatis pagam milhões para contaminarem o mundo, e os cristãos verdadeiros são perseguidos por amor ao evangelho, outros são martirizados até a morte, em países onde é proibido o evangelho. Esse inferno na terra aqui dizem é tão injusto, que só castiga os bons, mas os ruins triunfam com riquezas, comem do bom e do melhor vivendo em palácios. A maçonaria criou essas seitas, e criaram doutrinas para não crerem no inferno, usando versículos isolados. Eclesiastes 9 verso 4 e 5. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Perceba que no verso 4, está falando das pessoas vivas e das mortas, dizendo que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Vamos interpretar a passagem do leão morto e do cão vivo.
fala da nossa vida passageira e das vaidades terrenas, das riquezas que os homens não levam após a morte, e só recebem a miséria eterna. Esse é o leão morto. O cão vivo vigia mais do que o leão morto, e ainda pode viver cumprindo a sua função. E nesse versículo está falando que podemos dar mais valor à simplicidade da vida, sendo como um cão que se alimenta dos grãos que caem da mesa do seu senhor, do que ter a realeza do leão e morrer. O versículo começa a falar do sentido da vida. No versículo 5 fala: pois os vivos sabem que morrerão. Sim, o cão que está vivo simbolizando os humildes, sabem que um dia irão morrer, e por isso não se esforçam correndo atrás das riquezas desse mundo, e nem procuram a fama do leão e nem a sua realeza seguindo a Jesus, e se alegrando com aquilo que tem, igual Lázaro da parábola. Já o leão morto significa o rei da selva, o governador de uma nação, um presidente de um país, um dono de uma mega empresa, aquele que domina pela sua realeza, pela sua posição na sociedade e pelo seu dinheiro, um jogador de futebol que é o melhor do mundo, ou aquele ator que está se destacando no cinema, e passa a ser o mais rico entre os atores, ou até mesmo aquele cantor que está fazendo mais sucesso, e ganha um Grammy e leva a estatueta que é o seu Oscar. Esses reinam cada um no seu terreno, eles são os leões que irão morrer, e as suas mortes não têm nenhum valor para Deus, porque perdeu as suas almas. A outra parte do versículo 5, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. As seitas usam esse versículo para dizer que o inferno não existe, porque os mortos não se lembram de nada. Esse versículo não está falando disso, está se referindo ao leão que morreu, que significa os poderosos que morreram. Fala que os mortos nada sabem. Aqui está falando dos corpos mortos que não sabem de nada, porque as informações de suas mentes foram levadas pelo seu espírito, e tudo da sua mente de carne foi apagada. Ainda diz que para eles não haverá mais recompensa, significa que eles morreram sem Jesus, e não haverá mais recompensas para esses que já gozaram de seus bens na terra, e já não se tem lembrança deles. Está falando do corpo morto que, ao sair o espírito, leva todas as informações da mente. O corpo morto não se lembrará de suas riquezas e de mais nada, e para eles não haverá mais recompensas. Lembra da parábola do rico e Lázaro, o rico simbolizando o leão e o cão simbolizando Lázaro. O versículo está falando dos pobres que continuam vivos, e dos ricos que morrem. Em nenhum momento nega a existência do inferno. Perceba que a maçonaria cria as seitas e manipulam o sentido dos versículos, dizendo que os que morrem não sabem de nada e não se lembram, não veem, não ouvem e não se lembram. O corpo não, mas o espírito leva os 5 sentidos do corpo com ele, que é o olfato, audição, tato, paladar, visão, audição e também a mente. Lucas 16 verso 23. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico viu, ou seja, ele tem olhos e tem o sentido da visão. No verso 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico clamou: ele tem boca, também tem o sentido do paladar. No verso 27 e 28, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico se lembrou, ele tem mente e pensamentos. Perceba que tudo que o corpo dele viu, falou, se lembrou, já estava no espírito dele. Quando o corpo morre, o espírito leva todas as informações da mente, que são os seus sentidos, que é falar, ver, ouvir, sentir e ter o paladar. Os crentes de seita falam assim para menosprezar essa passagem. É apenas uma parábola, não é real. Parábola é uma história. Quando uma pessoa chama uma parábola de história, é como tirar a veracidade dela, e a coloca no mesmo patamar da historinha da cuca, e da fábula da mula sem cabeça. Essas histórias que são contadas pelos antigos, e são passadas de geração em geração aos filhos e netos, que não passam de contos e crença popular. As seitas têm coragem de dizer que a parábola de Jesus é apenas uma história.
Então eles estão chamando o Cristo de mentiroso. Da boca de Jesus nunca saiu mentiras. Ele era Deus na forma humana e nunca pecou. Por isso que o seu sacrifício de sangue foi puro. Números 23 verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Um rapaz teve uma experiência de arrebatamento. O anjo o levou no inferno e revelou todas as estratégias de Satanás. Isso foi no ano de 2007. Esse rapaz continuou falando de suas experiências nas igrejas, e os crentes que não concordavam começaram a dizer assim: esse rapaz sabe muita coisa das estratégias de Satanás. Ele deve ser do lado das trevas para saber muita coisa. Lúcifer deve ter falado para ele. Ele é amigo de Satanás. Satã fala tudo para ele. Os dois têm muita amizade. E esse grupo de joio começaram a ridicularizar o rapaz, que foi levantado para despertar a igreja. Muitos dizem, porque Deus está levando muita gente ao inferno. No tempo dos apóstolos não era assim. É claro que Jesus irá arrebatar as pessoas ao inferno. Olha o tanto de seitas que ficam desmentindo a existência do inferno. Adventista, unicista e testemunhas de Jeová. Adventistas e Testemunhas de Jeová são as duas seitas que mais publicam revistas falando que o inferno não existe, e ainda distribuem nos lares de graça, enquanto as igrejas que não são seitas querem vender as suas revistas. No tempo dos apóstolos já tinham seitas, mas para falar que o inferno não existe igual nos dias de hoje, naquela época não existia. Se tivessem seitas para negarem o inferno, os apóstolos tinham combatido em suas cartas. Hoje estamos nos dias trabalhosos, porque seitas que negam o inferno se multiplicam. Irei falar dos que se exaltam nas experiências espirituais, e por vencerem as suas dificuldades, pessoas que só porque tiveram experiências espirituais, estão deixando o ego aparecer. Quero aconselhar essas pessoas, que somos um monte de esqueletos carregando uma carne mortal sobre nós. Somos privilegiados pela graça, por termos o Espírito Santo morando em nós, porque Ele é santo, e a nossa santidade diante dele é como um pano sujo. E se Ele mesmo assim nos escolheu para morar, é por causa da graça, porque ninguém merece ter o Espírito Santo morando em suas vidas por sermos falhos. Se você teve a chance de ter uma experiência com Deus, é um privilegiado, e agradeça-o por isso. Não se exalte, e tem aqueles que se exaltam por ter vencido as suas provações, e não agradecem a Deus. Eu conheci um irmão que venceu 3 provações terríveis. A primeira provação, ele intercedeu pela sua esposa, para ela voltar durante 2 anos e 3 meses, e ela voltou. A segunda provação, a sua esposa já tinha voltado, ele foi demitido da sua empresa e passou dificuldades financeiras. E durante 7 meses de oração, ele arrumou um emprego que ganhava bem. A terceira provação, a sua filha foi para a prostituição e começou a ganhar dinheiro em casas noturnas. Ele orou 1 ano e 4 meses para Deus tirar ela, e a sua filha saiu da casa noturna e conseguiu um emprego decente. Esse irmão começou a se exaltar dizendo que era forte na guerra. Nunca deu crédito para Deus que o ajudou a vencer. Na quarta provação, o seu ministério foi apedrejado por outros crentes, e ele não resistiu e fechou a sua igreja. E quando ele foi orar, Deus falou com ele assim: foi com a minha permissão que perdeste essa guerra, para se lembrar quem eu sou. Sempre estive ao seu lado lhe ajudando a vencer, e nunca a enxergaste. Hoje em dia, são várias exaltações que vejo na igreja, irmãos se exaltando por comprar um carro novo, e já não falava com ninguém da igreja, só com o pastor. E se ficou assim com um carro, e se ganhasse um apartamento ou ficasse rico. E também já vi irmão conseguir uma esposa muito bela, e ficar metido querendo ser aquilo que nunca foi, e ainda fica falando para os outros assim: como a minha mulher é linda. Já vi uma irmã, que ao casar com um homem bem financeiramente, se sentia poderosa, e ficava falando que o seu esposo era chefe, era isso e aquilo, tentando causar inveja em outras irmãs. Tem irmã que até fala que o seu esposo é carinhoso, e fica falando do seu relacionamento amoroso para as outras irmãs. Cuidado, irmã, você não sabe, mas no grupo das irmãs, pode ter uma pombagira camuflada que vai querer roubar o seu marido.
De tanto você falar das qualidades dele, não esqueça que dentro da igreja também tem o joio, ou pessoa que teve o seu coração semeado pelo joio. Temos que vigiar, e não sair falando as coisas do lar para todo mundo, e são tantas exaltações por coisas fúteis da terra, que mudam a cabeça das pessoas. Só precisa de uma mínima coisa para tirar a humildade do coração. Irei falar dos que são arrebatados ao inferno e ainda estão caminhando para o inferno. Tem muitas pessoas que estão sendo arrebatadas ao inferno, e mesmo assim estão voltando para lá, mas para ficar eternamente. O arrebatamento não salva, e são muitos que têm essas experiências e estão ficando no inferno. Deus leva ao céu, e mesmo assim, trocam essa bênção por um prato de lentilha do mundo. Tem irmãos que são arrebatados, e quando voltam não permanecem firmes, e ainda caem no engano. Quantos estão no pecado e voltaram a beber das águas da Babilônia? Quantos estão cobrando pelas suas experiências, vendendo aquilo que Deus lhe deu de graça? E você vende para as igrejas e vende caro. Deus, ao lhe arrebatar, cobrou algum dinheiro. Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não é só isso que não devemos vender, mas tudo aquilo que recebemos de graça para beneficiar ou ajudar a humanidade. Não podemos vender. A igreja humilde que não tem condições de lhe pagar, não poderá ouvir o testemunho, e o irmão da experiência nega a dar o seu testemunho por causa de dinheiro. Sabe quantos ímpios que estão visitando essas igrejas, que poderiam se salvar ouvindo o seu testemunho? O seu testemunho poderia levar muitas pessoas a entregarem a sua vida a Jesus, e levaria muitos à conversão. A igreja pode estar fria, e precisa se despertar com o seu testemunho ouvindo-o. A igreja poderia ter um avivamento com a sua experiência, e você, irmão, pode estar impedindo o trabalhar de Deus. Jesus não levou você para dar um passeio do outro lado. Se ele levou, é porque tem um propósito para a igreja, e escolheu você para ser esse instrumento de avivamento ao povo. Tem irmãos que estão vendendo as suas experiências à maçonaria. Um maçom, quando descobre que um servo de Deus teve um arrebatamento, a primeira coisa que ele faz é oferecer dinheiro, e aquele servo de Deus nunca cobrou um centavo para fazer a obra de Deus, mas é tentado por aquele maçom, que tenta despertar a ambição através do dinheiro, e aquele servo é humilde e mora em uma pequena casa, e enxerga a oportunidade de crescer a sua casa, ou comprar outra maior e mais bonita. Ele pensa em dar conforto para sua esposa e filhos, e nega a primeira oferta, mas o maçom aumenta o valor do seu cachê, e ele se vê obrigado em aceitar aquela oferta, e depois dele receber essa oferta, o mesmo maçom irá oferecer mais dinheiro para ele falar da sua experiência em outros lugares, e assim o maçom vai despertando a ambição, e fazendo o seu coração se acostumar com o dinheiro. O maçom doutrinou ele semeando seu coração com o dinheiro, e o servo de Deus fica com o coração capitalista, e não vai mais querer falar o seu testemunho de graça, a não ser que pague em dinheiro. Ele transformou a sua experiência no seu ganha-pão. Agora ele fez dela a sua profissão, e a sua galinha de ovos de ouro por estar enriquecendo. A maçonaria não mede esforços em corromper os corações dos servos de Deus. O financeiro não é o problema para eles, pois oferecem até milhões para ganharem almas para Satanás, e Satanás, ao ganhar essa alma, irá multiplicar os milhões que ele ofereceu para corromper o servo de Deus. E tem aqueles irmãos que fazem teologias obrigados pela igreja, e ainda são incentivados a fazerem de profissão as suas pregações, e cobram no mínimo R$2.000 por pregação. Esses são os que não são famosos ainda, por isso cobram esse valor. E tem os pregadores mais famosos que cobram até R$50.000 por pregação, que são os ministros do mercado gospel. E tem igrejas que ainda pagam para ouvirem filosofias e pregações mortas sem unções nenhuma, dando todo o dízimo e oferta do povo para o pregador. Na verdade, estão comprando o nome, o rótulo ou a marca do pregador, pois as pregações não valem um centavo. Eu não pagaria R$5 para trazer um famoso. Na verdade, não ouviria nem de graça as pregações mortas da internet que postam desses homens os exaltando. Eu nem ouço, porque não acrescenta nada em minha vida espiritual. Agora,
Tem uma diferença em receber dinheiro de um maçom e de um pastor servo de Deus. Ofertar a um pregador não é pecado, e a igreja faz isso para pagar uma passagem de ônibus, ou pôr uma gasolina no carro dele se morar longe, e se ele for de outro estado, terá que vir de avião, e se o pastor o chamar, terá que pagar a passagem de avião de ida e volta, e o hotel que ele irá se hospedar. Isso não é pecado. Irei falar dos 5 sentidos espirituais, não os 5 sentidos normais do corpo humano. O nosso corpo tem 5 sentidos, que é ouvir, ver, cheirar, o tato e o paladar. Quando alguém tem 6 sentidos, já não faz parte da natureza humana. Então, se não é natural, passa a ser sobrenatural, porque o 6º sentido não é físico, e sim espiritual. Deus não criou o 6º sentido em nosso mundo. Ele criou os seres humanos com apenas 5 sentidos. Mas quando se trata do mundo espiritual, isso não acaba em 5 sentidos. No filme O Sexto Sentido, Satanás revela nessa sua obra, que é invisível esse sentido. Quando aquela criança passa a ver espírito, os 5 sentidos espirituais existem, não em nosso mundo, e sim no mundo espiritual. Tanto os feiticeiros como os cristãos que têm um grau de espiritualidade alto, conseguem ter esses sentidos que são chamados de dons no meio evangélico. Sobre a visão espiritual ou sentido espiritual, a visão espiritual, que muitos chamam de dons, é um dos sentidos que é aberto para o bruxo e também para o cristão. As cortinas do mundo espiritual se abrem, e quem tem esse dom, consegue ver as coisas que estão em oculto. Segundo a Reis 6. Versos 15 ao 17, o servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que o profeta Eliseu fez com o seu servo? Eu já vi pastor orar por incrédulo e a sua visão espiritual se abrir, e ele ver anjos na igreja e demônios. Só que é uma visão temporária e não fica, a não ser que o rapaz se converta e busque esse dom de visão. Sobre a audição espiritual ou sentido espiritual, a audição espiritual, que é um dos sentidos, quando se abre, começa a ouvir os demônios falando e gargalhando. Já ouvi pessoas dizerem que ouviram uma gargalhada maligna que nunca tinha visto ninguém rir dessa maneira. Teve um dia que uma irmã disse a mim: "Estou ouvindo gritos de uma pessoa pedindo socorro." E a voz da pessoa estava com um tom fraco, parecendo que estava em um lugar muito longe. A irmã me disse se eu não estava ouvindo os gritos. Eu disse que não estava ouvindo e falava para ela orar, porque se tratava de alguém que poderia estar fugindo de outra pessoa que queria matá-la. E quem tem essa audição espiritual, pode ouvir pessoas conversando no outro bairro, em outra cidade e estado, ou até mesmo em outro país. Depende do seu nível espiritual. Tem crente que está em um nível tão alto, que ouve até os gritos das almas sofrendo no inferno, ou dos cânticos do céu, mas isso não acontece com frequência, para não mexer com a estrutura psicológica da pessoa, levando à loucura. Deus sabe das nossas estruturas. Segundo a Reis 8 verso 12, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: "Montarei o meu acampamento em tal lugar." Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: "Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá." Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: "Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel?" Respondeu um dos conselheiros: "Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto." Todos os planos que o rei da Assíria falava com os seus conselheiros, o profeta Eliseu sabia. O profeta Eliseu, ou tinha uma audição espiritual para ouvir, ou Deus revelava para ele os planos do rei da Síria. Enfim, a Bíblia não relata como o profeta sabia de todos os planos,
As bruxas conseguiam ouvir as pessoas falando em longa distância. É claro que essa audição não foi Deus quem deu, mas os demônios. Sobre olfato espiritual ou sentido espiritual, eu já vi uma irmã orar por uma pessoa, e sentir cheiro de incensos e rosas, e essa irmã conseguia saber que foi feita uma obra de feitiçaria para a pessoa. Essa irmã disse que um dia ela sentiu um cheiro suave de fragrância que não tem na terra, um cheiro tão bom e ao mesmo tempo sobrenatural. Essa irmã disse: alguém passou perto de mim, eu não consigo ver, mas senti o cheiro dessa pessoa invisível. E quando a irmã foi orar, pedindo revelação a Deus para saber quem foi que passou perto dela, Deus falou assim: foi o Cordeiro, o meu filho, o seu noivo amado. Aquela irmã começou a falar em línguas por ser tão forte a revelação. Outro dia ela orou por um homem, e sentiu cheiro de carne podre. O rapaz estava limpo, perfumado e tinha tomado banho, e ficou sem entender. O cheiro era espiritual, e significava a morte que seguia aquele rapaz. A irmã fez o apelo, e o rapaz não se converteu. Semanas depois ele apareceu morto. Foi assassinado. Na bruxaria, tinha uma bruxa que conseguia sentir o cheiro dos demônios. Quando um demônio se aproximava dela, ela dizia: estou sentindo cheiro de enxofre. E quando o demônio era peludo, ela sentia cheiro de cachorro molhado. E quando a pomba gira se aproximava, era um cheiro de rosa que a bruxa sentia. Isso era sem ver. Ela não tinha visão espiritual, paladar espiritual ou sentido espiritual. No céu, as almas das pessoas se alimentam não por sentirem fome, mas pelo prazer de sentir o paladar dos frutos celestiais que são saborosos. Um espírito que não é de carne, se alimentar só para sentir o paladar que dá a sensação de prazer. Uma irmã me disse que quando orava, um anjo desceu do céu com um maná e colocou em sua boca. Mas o maná não podia tocar por ser espiritual, mas ela conseguiu sentir o paladar daquele maná, e sentiu um sabor que não existe na terra, nenhum pão com aquele sabor. Ezequiel 3 verso 1 ao 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel sentiu o paladar espiritual do rolo, que a sua boca ficou doce igual o mel. Ele sentiu o gosto de um rolo espiritual que é invisível e não se pode pegar. Se ele comesse o rolo de papel, feito de pergaminho ou árvore, sentiria o gosto de papel, mas como o rolo era espiritual, ele sentiu um gosto de mel e não de papel. Nenhuma pessoa conseguiria comer algo invisível e sentir o paladar, se não tiver o paladar espiritual. Teve uma bruxa, que se alimentava com alimentos que um demônio trazia para ela. Os alimentos eram invisíveis, e segundo ela, o demônio trazia do mundo dos espíritos da luz, ou seja, ele trazia do inferno, os mesmos alimentos que as almas são obrigadas a comerem no inferno, como fezes, coisas estragadas, bebem ácido e outras coisas podres. Ela dizia que esses alimentos eram amargos, e com um sabor ruim, parecendo coisas estragadas e podres. A bruxa dizia que não conseguia ver, só sabia que o demônio mandava ela abrir a boca, e colocava um monte de coisas invisíveis em sua boca. Pelo gosto ela imaginava o que era. O demônio dizia que eram alimentos espirituais, para que a bruxa subisse de nível, imitando o que Deus fez com o profeta Ezequiel, quando mandou ele abrir a boca e colocou um rolo para o comer. E ela cresceu tanto de grau espiritual, que foi a segunda líder da escola por ser tão forte. Teve outra bruxa que comeu o livro de São Cipriano imitando o profeta Ezequiel. Essa bruxa ficou muito forte, porque o livro de São Cipriano é um dos livros mais malignos do mundo. Todas as habilidades que estavam no livro a bruxa adquiriu. Tinha magias que ela levaria anos para conseguir, e aprendeu na mesma hora. Isso é sobrenatural. Essa bruxa subiu vários degraus de uma vez sem precisar se dedicar, e levaria anos para ter aqueles domínios das forças ocultas. Ela conseguiu no mesmo instante. Falarei do tato espiritual ou sentido espiritual. O tato espiritual é a pessoa sentir através da pele e tocar nas coisas. Eu, quando era uma bruxa, eu sentia através da pele do meu corpo os demônios tocarem.
Senti a presença deles quando o vento tocava no meu corpo, e outros através da temperatura do calor. Eu cheguei a tocar na mão de um espírito maligno e apertar. Alguém pode até pensar, é claro, ele se materializou. Não, ele não se materializou, e estava em forma de espírito, porque eu passava por dentro dele como se fosse uma sombra. Eu tinha o sentido do tato espiritual. No começo, quando estava iniciando como bruxa, eu tentava tocar os espíritos pelas suas mãos e não conseguia. Uma jovem nova convertida, quando orava buscando batismo com o Espírito Santo, ela sentiu um vento forte bater em seu rosto, e depois uma chama espiritual começou a lhe esquentar. Essa jovem gostou tanto dessa experiência, que orava todos os dias para sentir a mesma coisa, até que ela começou a sentir uma mão tocando em seu ombro e a consolava. Ela pediu para eu orar por ela, para ver quem era aquele ser natural que tocava o seu ombro todas as vezes que ela orava, e Deus me revelou que era um anjo que a tocava nos ombros, porque os seus cabelos eram lindos e compridos e não cortava. Essa jovem recebeu o dom do tato espiritual, porque os anjos tocavam nela, mas ela duvidou que tinha recebido e continuava orando, até que os demônios ficaram furiosos com ela por não querer parar de orar mais. Os demônios começaram a soprar nos ouvidos dela toda vez que estava orando. Eu disse à moça, você não pode ver o demônio, mas pode tocar nele por ter recebido o dom do tato espiritual. Eu disse, acredite no que eu falo, eu tinha esse dom quando era uma bruxa, hoje como cristã, não tenho mais. Um dia essa moça estava orando, e um demônio se aproximou dela e assoprou em seu ouvido. A moça deu um tapa mesmo sem ver o demônio. Ela sentiu a sua mão bater no rosto do demônio, que ele caiu em direção à parede e desapareceu. E ali ela acreditou que conseguia tocar. Um dom raro. Os 5 sentidos espirituais são mais agudos e profundos do que os nossos 5 sentidos naturais. Os nossos olhos não conseguem ver algum objeto em longa distância, e quando colocamos os binóculos, conseguimos ver. A visão espiritual vê o objeto sem precisar dos binóculos, e ainda vai além e entra no mundo espiritual. A nossa audição não consegue escutar uma agulha cair, e nem ouvir as pessoas conversando em outros bairros. Já a audição espiritual consegue ouvir pessoas de outros bairros conversando, e se a agulha cair no chão, é como se fosse uma grande pedra. O nosso olfato não consegue sentir o cheiro de alguém que está em outro bairro. Já o olfato espiritual sente o cheiro em longa distância. No inferno, os sentidos das almas são mais aguçados. Elas sentem muito mais na pele a dor do que nós. Se uma pessoa perder o dedo, é uma dor, mas no inferno, quando uma alma perde o dedo, a dor é multiplicada 100 vezes. Tudo é mais profundo lá. Falarei dos 4 elementos não físico, e sim os 4 elementos espirituais. Esses 4 elementos que vou falar, não faz parte da terra, e estão no mundo espiritual, a mesma terra que pisamos e plantamos. No céu também tem terra que dá frutos. A terra do céu não precisa o homem semear, elas dão os seus frutos sozinhas sem precisar o homem trabalhar. A terra do céu não precisa de chuva. Jesus é como a água da vida que faz a terra brotar e produzir os seus frutos. A terra do inferno é pior do que o deserto do Saara. Não produz nada, é morta e não se pode plantar. A água do céu que é limpa não tem poluição, e é espiritual também. Lucas 16 verso 24. Então chamou-o, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O rico queria beber das águas espirituais do céu. Falarei sobre o fogo no mundo espiritual.